convido a orar agora, feche seus olhos, vamos orar. Que seja um culto virtual, né? Mas é um culto realmente que estejamos juntos, né? Por obra e ação do Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Une, Senhor, a tua igreja, que na verdade já tem do teu Espírito, portanto, há meios, sim, de que estejamos ligados, conectados uns aos outros, por obra sobrenatural, por obra do Senhor, a tua presença no nosso meio. Mas também pedimos, Senhor, que o Senhor use esse tempo de transmissão, que aquilo que é compartilhado aqui, seja compartilhado também com outras pessoas que não estão ao vivo, mas esses que se achegaram ao vivo, Senhor, eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada um, independente do dia que tiveram, que seja esse o momento de refazer as forças, e que o Senhor nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Hoje, para compartilhar a palavra, nós temos um convidado especial. Vem cá, meu filho. Boa noite, meus queridos irmãos. Privilégio muito grande estarmos aqui, poder chegar até a sua casa através deste meio de comunicação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com o coração dos irmãos nesta noite. Em meio a essa crise toda que nós estamos vivendo, eu gostaria de perguntar uma coisa muito séria. O que é que você tem ouvido? E melhor ainda, a quem você tem dado ouvidos? Ora, ouvimos que essa crise, esse vírus não é tão grave, que não precisa tomar tanto cuidado. Ora, ouvimos coisas fortíssimas que nos deixam preocupados. Mas na maioria das vezes nós estamos dando ouvido a profetas do caos. Nós estamos dando ouvido a mentiras, dando ouvido a fantasias de pessoas que querem causar um pânico maior no meio da sociedade. Gostaria de lembrar aos amados irmãos que teve uma pessoa nas Escrituras que viveu um momento assim, um momento desses. Eu gostaria que você lesse comigo no Salmo 11, e que diz da seguinte forma: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Irmãos, quando Davi disse essas palavras, ele estava falando com aquelas pessoas que estavam falando para ele fugir como pássaro para as montanhas, porque alguém estava tentando matá-lo. Alguns dizem que provavelmente era o seu próprio filho que estava querendo usurpar o seu trono, tomar o trono dele e se tornar o rei no lugar do Davi. Mas a questão é o seguinte: aquelas pessoas diziam para Davi: Davi, foge, porque a situação é crítica para o seu lado. E quando essas pessoas diziam para Davi: foge como pássaro, essa é uma linguagem em que nós podemos entender que ele tinha que fugir de uma forma que ninguém pudesse vê-lo nem alcançá-lo, porque a situação dele era crítica. Mas Davi disse logo no início: no Senhor eu confio. Como é que vocês estão me dizendo para eu fugir? Quando eu leio essa passagem, parece que me vem à mente a seguinte forma: uma falta de incoerência com aquilo que nós professamos ser e com as situações adversas que vêm para nós. E nós nos curvamos ante essas situações e ficamos com medo, e ficamos alarmados, e ficamos enfurnados, e ficamos enclausulados, e isso só prejudicando a nossa confiança para com aquele. Davi está perguntando para aquelas pessoas portadoras de má notícia: por que vocês estão falando isso comigo? Para que vocês estão falando para mim fugir? Por que Davi falou isso?
Porque ele diz no capítulo 2 que as pessoas estavam dizendo para ele, falando assim: olha, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. A resposta de Davi é muito clara, ele diz: se forem por acaso destruídos os fundamentos da terra, que poderá fazer o justo? Irmãos, naquela época Davi estava lutando com as notícias que chegavam até ele de uma pessoa que estava querendo tirar a sua própria vida. Quais são as notícias que nós estamos lutando hoje, que estão chegando à nossa mente, que estão entrando em nossa cabeça? O que é que nós temos dado ouvido? O que é que nós temos falado? O que é que nós temos nos curvado diante dessas notícias? Como nós podemos estar fazendo isso? Se professamos que somos filhos do Deus Altíssimo. Hoje uma pessoa falou para mim o seguinte: chegou uma certa pessoa para um certo autoridade da nossa cidade e disse para ele: você não tem medo? Você não tem medo das pessoas te matarem? Você não tem medo das pessoas te prejudicarem? Você não tem medo das pessoas fazerem coisas más com você? A resposta dele eu achei muito interessante. A resposta dele foi o seguinte: essa pessoa que você está falando que pode nos prejudicar, ela tem que observar que ela lutou no passado com pessoas que não eram filhos de Deus, que não temiam ao Senhor. A minha pergunta é para você: essa pessoa tem capacidade de lutar contra o Senhor dos Exércitos? Irmãos, olha a resposta disso, e olha a resposta de Davi: no Senhor eu confio. Como eu vou dizer que eu vou fugir? Como que eu vou fugir para as montanhas se eu confio no Senhor, o Senhor dos exércitos que criou os céus e a terra? Por que Davi falava isso? Ele falava isso porque no capítulo 4, no versículo 4, ele dizia o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ou seja, Davi dizia: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está em nós, o Senhor está governando em nós. E quando ele diz que o trono do Senhor está nos céus, ele diz que Deus tem controle de tudo nas mãos. E quando ele diz que os olhos do Senhor estão atentos e que as pálpebras dos olhos deles provam os filhos dos homens, imaginem uma coisa: imaginem como se Deus estivesse mexendo os olhos, fechando um pouco os olhos para focar mais, para ver mais de perto. Olha a confiança que Davi estava tendo em Deus, olha a confiança que nós temos que ter em Deus. Deus está de olho em nós. Uma certa feita, um salmista disse assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Alguns pegam esse salmo e transformam ele na frase contrária e diz: eu olho para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Não, o salmo está dizendo: eu olho para os montes, para as montanhas grandes e fortes onde eu posso me esconder, mas não é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, eu confio no Senhor. Se eu confio no Senhor, qual é a importância daqueles que querem me matar? Disse Davi. Se eu confio no Senhor, não é a notícia da proximidade desse coronavírus ou de uma possível recessão econômica no mundo inteiro, no país,
no município ou no estado. Não é essas notícias que vão nos abalar, meus irmãos, e nem devem nos abalar. Sabe por quê? Porque nós confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra. Os arcos das maldades estão empunhados. As flechas perversas estão apontadas para todos os corações abertos para Deus. Parece que o país virou um caos. Gente honesta não tem nenhuma chance. É isso que eles estão dizendo para nós. E é isso que às vezes eu estou ouvindo. Gente honesta nesse país não tem chance. Mas eu olho para essa passagem de Davi e vejo Davi confia no Senhor. E ainda que as situações venham piorar, nós cremos nele. Amém? Quando Davi dizia que confiava no Senhor, ele alistava aquelas razões todas que eu lhes falei. Que o Senhor está no seu santo templo, que o Senhor está com os olhos atentos, que o trono do Senhor é um trono de justiça e que reina para sempre. Deus está no seu santo templo, Deus está contigo, irmãos. O trono do Senhor está nos céus, Ele está no governo. Os olhos do Senhor estão atentos, Deus está de olho em todos nós, inclusive das nossas lideranças, inclusive nos países aí fora, em todas as nações, Deus está de olho. Deus não está nos deixando só. As pálpebras de Deus estão abrindo e fechando para focar mais, para estar mais atento àquelas que nos cercam. As notícias de fora podem parecer ser péssimas, podem ser desesperadoras, mas o seu coração deve estar confiado no Senhor. A quem nós estamos dando ouvido? A quem nós estamos colocando a nossa confiança? A nossa confiança deve estar no Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe o coração dos irmãos, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre nós e que Ele nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Te convidamos a permanecer, conosco nesses dias em que há uma escala de oração e os horários são fáceis de guardar. De repente, você que ainda não está participando, dá tempo de você entrar nessa escala. Temos orado de 9 horas, temos orado à meia-noite, temos orado às 3 da manhã, temos orado às 6 da manhã, temos orado 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ou seja, aquela velha tradição de 3 em 3 horas, estamos num revezamento de oração. Então, participe, tá bom? Fique atento naquilo que a gente compartilha nos grupos. Essa dinâmica que fizemos hoje vai se repetir no domingo, 5 horas eu estou aqui para a gente orar, conversar. Vamos orar mais uma vez para encerrar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o teu povo está espalhado na terra, mas estamos juntos e unidos no Senhor. Pai, estamos declarando nesses dias tempo de arrependimento, tempo de oração, tempo de jejuar, Senhor, para que tudo isso que nos sucedeu seja na verdade uma forma de glorificar o teu nome, Senhor. Os países se voltam para o Senhor, as nações estão olhando para o povo de Deus, sobre quem repousa, Senhor, nesse momento uma responsabilidade, mas sabemos a resposta é certa no Senhor. Então responde com fogo, Senhor, abençoa para que essa praga, abençoa, Senhor, para que esse vírus seja devastado agora, Senhor, que caia por terra toda a força dele. Na oração nós temos orado assim e cremos, Senhor, que o Brasil vai surpreender. Em nome de Jesus temos orado e crido nisso. Então nos abençoa nesse propósito, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoa, até o próximo encontro. Nós vamos seguir aqui.